Você estava ansioso para saber o que era um cearucho? Sou eu, um cearense vestido de gaúcho. Quero compartilhar com você a passagem bíblica que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, verso 34, a qual passo a ler. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vemos que Deus aceita todos como somos, sem parcialidade, que não tem ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. E Pedro chegou a esta conclusão depois que viu o Espírito Santo agir em um gentil. E assim, nós temos para nós nos dias de hoje, que possamos também, com esse mesmo Espírito, tratar as pessoas de forma igual, independentemente da sua origem, da sua raça ou da sua cor, porque o Deus é o mesmo e aceita a todos de forma igual. Abençoe este encontro sagrado, ó Santo Patrão amado. Assim não estamos a sós, pois agora contigo achegados, amontoados estamos nós, pela tecnologia interligados. Recebemos de muito bom grado tua santa e poderosa voz. O corona nos quer afastar, mas a tela nos vai permitir que possamos juntos estar, mesmo longe, com a fé seguir, tua voz sempre a nos guiar. Vamos orar? Em tua presença, ó Senhor, o eterno e amado patrão, a que em humildade e amor achegamo-nos em oração. A ti, Santo Deus e Senhor, somos gratos também neste dia, por tantas bênçãos recebidas do patrão santo nosso guia. Nesta sagrada comunhão, teu amor nos contagia. Seja prendo ou seja peão, que ligados ao teu coração, estejamos em uma só fé, que a palavra nos ponha de pé, para vencer a peleia contra o mal. Pois tu queres a nós todo bem, e agora unidos contigo, todos juntos dizemos amém. Reunidos em cada recanto, Santo Patrão venha nos abençoar. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, em poder e glória vem nos congregar. Seja em tempos de festa ou de pranto, nós em culto te vamos louvar. Que o buenacho Espírito Santo, seu poder a nós venha alcançar. Ó Cristo Jesus amado, perdoa agora os meus pecados. Por teu sangue quero ser lavado. E serei assim transformado. Do mal de cada pecado, certamente sou perdoado. Pois assim tu tens me ensinado. E por ti sou convidado. Não, como um simples coitado, mas como um filho muito honrado. A viver a fé no sagrado. Cada dia mais renovado, no amor por ti demonstrado, pelo Espírito santificado, me consolando ao teu lado, teu trabalho em mim realizado, a me sentir, enfim, curado. E a ti, meu muito obrigado, por teres a mim alcançado a chance de um novo legado, pois por mim foste crucificado. Santo sangue que foi derramado, o inocente assim condenado, sendo eu o verdadeiro culpado. Louvo a ti pelo amor dedicado ao humano que, mal comportado, esquece o que Deus tem mandado. E quem concordar agora também, queira dizer comigo amém. Vamos juntos cantar cada qual, celebrar a nossa tradição, que com fé também seja bagual o louvor deste povo cristão.
desvalido, o Senhor me ergueu do chão, colocou na minha vida, com sua forte guarida, os irmãos que hoje tenho aqui. E após experimentar, não consigo mais largar o amor que senti assim. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Veio de Deus, que andemos em comunhão, amando-nos uns aos outros, assim como Ele amou. E se te apontam-lhe o dedo, te digo não tenha medo, pois Deus olhará por ti. E quem quiser te julgar, terá que sim se lembrar daquele que ensina assim. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Ensina a amar o meu irmão, a levar palavra e vida que vem do santo patrão. E se surgir inimigo tentando ser enxerido, será repelido enfim. Em nome do meu Senhor, você está derrotado, Jesus me ensinou assim. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Do que tenho, dinheiro, tempo e o pão, cumprir o bom mandamento, ao próximo dar a mão, pois tenho no coração a imensa gratidão de ser liberto então da velha escravidão que tinha eu no pecado, caído morto no chão. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer. Firmados na comunhão, andando todos com fé, assim patrão velho gosta, assim patrão velho quer.
notícia tinha um gaúcho entre os discípulos de Jesus. Ele era guapo, um tanto grosseiro, mas muito amigo do homem da cruz. Obviamente naquele tempo nosso Rio Grande ainda não existia, mas gaúcho guapo, grosso de verdade, não tem limite de fronteira e dias. Este gaúcho imaginário a todos nós pode ensinar. Seu nome é Pedro, aos erros e acertos mostra que Cristo pode transformar. Sabia bem tirar um pescado, do mar trazia a embarcação, até que o Cristo lhe fez um chamado para abandonar a sua profissão. Venha comigo, aceite o chamado, ser pescador de homens ao meu lado. Saiu do barco e as redes largou, atendendo a Cristo que assim o chamou. Enquanto a peão que desdenha a sogra, esse gaúcho é mesmo exemplar. Pedro chamou, Jesus vem agora, e a sua sogra o mestre foi curar. De madrugada, depois de orar, Jesus nas águas foi a caminhar. Esbugalhados, discípulos todos, muito assustados, ficaram a olhar. Uns perguntavam, será um fantasma? Não acredito em assombração. Por isso Pedro, muito corajoso, nas águas foi firmando seu garrão. O minuano ventou sobre Pedro e afundando a Jesus foi clamar. Olhando a Cristo é que Pedro voltava a andar sobre as águas sem afundar. Este gaúcho chamado Pedro desafiava qualquer peão, e certa vez golpeou um soldado que de uma orelha ficou decepado. E certa feita clareava o dia e conhecer Jesus Pedro negou. Assim 3 vezes se repetia, até que o galo bem forte cantou. Esse é o Pedro feito apóstolo, foi ensinado a homens pescar. Seguiu a Cristo e o obedeceu, a igreja toda ajudou a firmar. Correu notícia, tinha um gaúcho entre os discípulos de Jesus. Ele era guapo, um tanto grosseiro, mas muito amigo do homem da cruz. Obviamente naquele tempo nosso Rio Grande ainda não existia, mas gaúcho guapo, grosso de verdade, não tem limite de fronteira e dias. Este gaúcho imaginário a todos nós pode ensinar. Seu nome é Pedro, aos erros e acertos mostra que Cristo pode transformar. Você já ouviu alguém comentar a seguinte expressão: nossa, que pessoa de gênio difícil, que pessoa de temperamento complicado? Pois é, nós vamos conversar um pouco sobre os 4 temperamentos básicos que o ser humano pode ter. Esses temperamentos eles foram inicialmente apresentados por um médico e filósofo grego chamado Hipócrates, por volta do ano 400 a.C. E são 4 temperamentos básicos. O primeiro deles é o sanguíneo. O sanguíneo vai ser marcado por ser uma pessoa alegre, simpática, que contagia o ambiente com a sua alegria. E também, normalmente, é impulsivo, fala as coisas sem pensar, age muitas vezes sem pensar nas consequências. E mesmo sendo alegre,
é muito volátil. Ora está alegre, por momentos depois está triste. Então ele varia muito esse seu sentido e seu senso de humor. E também tende a ocupar as atenções dos outros somente para si e assuntos dos seus interesses. Então essa é uma pessoa com temperamento sanguíneo, muito volátil, instintiva, muito impulsiva. Não pensa muitas vezes antes de falar e nem antes de agir. Temos também o temperamento colérico. O colérico vai ser marcado por ser uma pessoa prática, voluntária e que também estimula o seu ambiente com planos, é muito de planejar. E por causa disso ele vai estimular as outras pessoas também a fazer planos. E ele não precisa de estímulo, mas ao contrário, ele estimula outras pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos. E as dificuldades que a pessoa que tem esse temperamento enfrenta servem como estímulo, porque ele visa sempre o objetivo final. O problema é que ele é muito insensível, porque é uma pessoa muito racional. E essa insensibilidade muitas vezes faz com que a crítica que ele faça a uma outra pessoa não leve em conta os sentimentos da pessoa destinatária da crítica. Mas é um bom temperamento também. E sua autossuficiência muitas vezes pode levá-lo a ser uma pessoa arrogante e prepotente, se achando melhor do que outras pessoas. Esse é o colérico. Nós temos também o temperamento melancólico. O melancólico é aquela pessoa analítica, perfeccionista. Você sabe, já conhece alguém que gosta das coisas sempre ali, daquele jeito, arrumada nos mínimos detalhes, que analisa com cada minúcia a situação ou a forma de agir? Pois é, esse é um melancólico. Normalmente a pessoa melancólica ela vai ser mal-humorada. Não é por culpa dela. Imagina, você muitas vezes chega alegre, bom dia, e a pessoa, sem você ter feito nada, de bom dia de quê? Pois é, faz parte do temperamento melancólico. Faz parte. E também, por ser perfeccionista, ele vai querer e vai exigir um alto padrão de qualidade das pessoas naquilo que elas fazem. E para um melancólico, ele não vai esperar mais do que você, menos do que você precisa ser. Ele vai escolher sempre o seu melhor. Se você não der o teu melhor para uma pessoa melancólica, ele não vai ficar satisfeito. E por ele se cobrar a si próprio e as pessoas com quem ele convive, ele vai também se preocupar em não decepcionar as outras pessoas. E por ele ser uma pessoa tímida e não querer magoar as outras pessoas, ele vai ter poucos amigos, mas vão ser amigos fiéis, porque ele sabe escolher bem, dado a seu temperamento tímido. E normalmente, um dado bem negativo no melancólico é que ele costuma atrair e guardar muitos sentimentos ruins, muitas vezes por anos, porque como ele é tímido, ele não vai externar essas amarguras. E isso é uma característica bastante negativa do melancólico. E finalmente, o quarto e último temperamento, nós temos o fleumático. O fleumático vai ser aquela pessoa que tem como principal característica a indecisão. Começa a fazer uma coisa, não sei se eu faço, pensa muito. E também vai ter como característica o seu humor. É aquela pessoa bem-humorada, geralmente é o palhaço da turma, é o mais engraçado da turma, que gosta de ser humorista, sarcástico, gosta de usar situações para fazer piadinhas. Então essa pessoa vai ser a pessoa fleumática. Vai ser uma pessoa responsável, mas por outro lado, vai fazer o mínimo necessário, não vai fazer mais do que precisa. E ele dificilmente vai aceitar um cargo de liderança de forma espontânea, mas quando desafiado devido à sua responsabilidade, ele pode desenvolver bem um papel de liderança. E outro aspecto é que ele esconde muito as suas emoções. É uma pessoa equilibrada que dificilmente explode, seja para a alegria extrema ou para a tristeza extrema, porque esconde muito os seus sentimentos. E muitas vezes parece que esse tipo de temperamento faz a pessoa ficar, parece que viajando na maionese, no mundo da lua, porque pensa bastante, analisa bastante e é muito indeciso na hora de tomar suas decisões. E finalmente,
é um temperamento, uma pessoa muito metódica, que faz sempre a mesma coisa, vai sempre pelo mesmo lado da rua, faz sempre as mesmas compras, toma sempre aquele cafezinho no mesmo horário, do mesmo jeito, é uma pessoa metódica. E hoje nós vamos falar da vida de um discípulo de Jesus, sanguíneo, impulsivo, volátil. Vamos falar, na boa linguagem do gaúcho, vamos falar de um apóstolo que era muito guapo, muito simples, muito direto, muito impulsivo. Falaremos do apóstolo Pedro. Pedro era natural de uma aldeia chamada Betsaida, da cidade de Cafarnaum, que ficava na Galileia. Ele tinha um irmão que também era apóstolo, era o André, e era casado, e teve sua sogra curada por Jesus. Pedro não era muito estudado, não tinha muito estudo, era um homem simples, do campo, muito grosso na maioria das vezes, muito direto nas suas colocações. E por ser vigoroso e comunicativo, ele foi um dos apóstolos que mais participou no ministério de Jesus. Pedro, ele foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus quando Jesus estava andando sobre o mar. Imagina, naquele momento, todos os outros com medo, e Pedro, no seu impulso, na sua impulsão, foi lá e pediu para andar pelas águas também, se realmente fosse Jesus que estivesse ali, andando sobre as águas. Foi Pedro que, de maneira precipitada, falou que Jesus não ia morrer na cruz ou ser crucificado. Quem não lembra daquela passagem que Jesus fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás? Pois é, foi mais um momento ali de impulsão, de agir sem pensar, típico do temperamento sanguíneo. Foi Pedro o primeiro a confessar que Jesus Cristo era filho do Deus vivo. Foi também Pedro que questionou Jesus sobre a situação das pessoas que deixaram tudo para seguir a Jesus. Foi esse mesmo Pedro que, juntamente com João, recebeu a incumbência de organizar a última ceia antes da crucificação de Jesus. Além disso, foi Pedro que se recusou a deixar que Jesus lavasse os seus pés. E aqui a gente vê bem um guapo de origem, porque o que aconteceu nesse episódio? Jesus explicou para Pedro que era necessário que Jesus lavasse os pés de Pedro, e Pedro falou: então lava logo o corpo todo, me dá logo um banho, para que lavar só os pés? Eu fico pensando na cena, algo bem grosso, bem rude, né? bem Pedro, bem gaúcho de origem. Pois é, já que precisa lavar os pés, então lava logo o corpo todo, dá logo o banho. E esse foi Pedro. Também foi o mesmo Pedro que falou que seguiria Jesus até a morte, mas foi covarde, porque negou Jesus, depois do galo ter cantado 2 vezes. Mas ao mesmo tempo que foi covarde nessa cena, esse mesmo Pedro também foi corajoso e de forma destemida, pouco antes de Jesus ser capturado pelos soldados judeus, cortou a orelha do soldado Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão de Jesus. Então nós podemos ver a volatilidade, ora covarde, ora corajoso, sempre agindo pelo estímulo. Foi esse mesmo Pedro, o primeiro a pregar o Evangelho no Pentecostes, onde mais de 3 a 5 mil pessoas reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador e aceitaram o Evangelho. Foi esse mesmo Pedro, o líder da igreja em Jerusalém. E aqui o segundo fato mais interessante que eu acho da vida de Pedro, ele discutindo com Paulo. Quem não lembra lá em Gálatas 2:11, quando Pedro estava lá comendo com os gentios, e depois que os judeus chegaram, Pedro se afastou dos gentios e ficou do lado dos que eram da circuncisão, e Paulo repreendeu Pedro publicamente, e eles discutiram. Agora imaginem um sanguíneo que fala o que pensa e um colérico como Paulo, que era duro nas suas críticas de forma racional. Eu fico pensando, a discussão entre os dois deve ter sido bem interessante. E aproveita e confere essa discussão lá em Gálatas 2, a partir do versículo 11. É bem interessante. Mas um dos pontos mais importantes e que nós mais aprendemos com o apóstolo Pedro é o momento em que Jesus pergunta se Pedro o ama por 3 vezes. E é esse texto que eu quero encerrar lendo com vocês. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Abre tua Bíblia, Evangelho de João,
capítulo 21, versos 15 ao 17. Passo a ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Aqui nós temos um Pedro jovem, sendo advertido por Jesus a cuidar do rebanho. Pedro, nesse momento, certamente ficou magoado, ficou de biquinho, ficou de beiço esticado, por Jesus ter perguntado 3 vezes se ele o amava. Mas, analisando toda a trajetória de Pedro, nós vimos que Pedro aprendeu a importância de cuidar das pessoas, de cuidar do rebanho de Deus. E o Pedro já velho, momentos antes de morrer, ele escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versos 1 e 3, olha o que o Pedro falou. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 3. Nós vemos aqui um Pedro que, quando jovem, ficou bravo com Jesus, mas no decorrer da sua vida, de toda a sua trajetória, errou bastante devido ao seu temperamento impulsivo, sanguíneo, mas também aprendeu. Aprendeu a necessidade de servir, de não agir por ganância, de não agir, de não dominar as pessoas que foram confiadas sob seus cuidados. Um apóstolo, uma pessoa que se coloca em condição de igualdade, porque mesmo sendo apóstolo direto de Jesus, Pedro não se colocou em situação superior a quem ele estava orientando. E finalmente, respondendo às 3 perguntas que Jesus fez, de forma repetida, se Pedro amava, Pedro responde, bem mais velho, com muito mais experiência: pastoreiem as ovelhas que estão aos seus cuidados, com amor. Nós aprendemos com isso, que não importa qual é o teu temperamento, não importa como você é, Deus te aceita como nós vimos no versículo inicial. Deus nos aceita como nós somos e quer transformar a nossa vida da mesma forma que transformou a vida do apóstolo Pedro. É evidente que nós temos características dos 4 temperamentos, mas um desses temperamentos que nós comentamos vai prevalecer sobre os demais. O desafio é: deixa Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Que possamos, talvez, ficar bravos como Pedro ficou, mas que aprendamos e nos deixemos moldar por aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Podemos ser guapos, sanguíneos, impulsivos, mas ainda assim Deus nos usa e quer trabalhar em nossa vida. Oremos para que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida da mesma forma que agiu na vida do Pedro. Que assim seja. Amém. No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimentos diversos. Eu venho pedir ao vento para dar uma volta no universo. Pedi ao vento que
que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz onde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é nosso Deus. Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa. Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa. O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas do 7 mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os ares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que pusemos ao altar. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é nosso Deus. Pedi ao vento para nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê a doente quando for ferida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é nosso Deus. Tenho uma boa notícia e queria lembrá-los de que no dia 4 de outubro iniciaremos os cultos presenciais, evidentemente obedecendo às normas de segurança e de prevenção do Covid-19. E também queremos lembrar que a nossa secretaria continua em funcionamento como já está. Às quartas-feiras à tarde, a partir das 13h30 às 17h30, a Ângela atende. E também no sábado pela manhã, das 8h30 até as 11h30 da manhã. E se você quiser um atendimento no horário diferenciado, basta entrar em contato comigo ou com o pastor que nós lhe atenderemos. E se você quer auxiliar a nossa comunidade, você pode contribuir mediante as informações que estão aparecendo agora na sua tela. Você pode contribuir mediante pagamento de boleto, informando pelo WhatsApp da comunidade o nome, o CPF e o valor com o qual você quer contribuir. Você também pode contribuir mediante transferência bancária para os dados bancários que estão aparecendo em sua tela e deve também informar pelo WhatsApp da comunidade a destinação e quem está fazendo a contribuição. E se você também quiser contribuir do método tradicional, basta agendar um horário ou comparecer nas quartas à tarde e nos sábados pela manhã. De Moacir Dávila Severo, com gentileza de Jorge Mondinho. Liberdade. Sou sede de tanta gente por este mundo sem fim. Sou clamor dos sufocados que acham falta de mim. Dos negros eu estive ausente. Isabel me fez direito, mas não cheguei totalmente por causa dos preconceitos. Sou causa dos desabafos dos que me buscam nas violas. Sou o anseio dos pássaros que se batem nas gaiolas. Se eu sou razão do trabalho, por ser lazer me descanso, para os que remam na vida, me torna a paz de um remanso. Por mim, já houve batalhas neste pampa continente, onde heróis a ferro e sangue plantaram a minha semente. E se sou razão de guerra, encorajo até o covarde, ninguém vai morrer de sede, sendo sede, eu liberdade.
Neste momento, quero convidar a orar uns pelos outros, lembrando daquelas pessoas que estão passando por dificuldades ou que estão enfermas. Então, assim como estamos, oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos agradecer pela Tua graça que se renova por nós a cada dia e pelo Teu amor que nos constrange a sermos transformados por Ti. E unidos na mesma fé em Cristo Jesus, queremos colocar em Tuas mãos as pessoas que estão doentes em suas casas, em seus leitos, nos hospitais, que Tu possa, Senhor, levar cura para essas pessoas, consolo e refrigério para cada uma delas. Do mesmo modo, Senhor Deus e Pai, queremos, como igreja e comunidade na fé em Cristo, colocar as nossas autoridades em Tuas mãos, em especial durante esse período de pandemia, que Tu possas, ó Deus, orientar cada autoridade em cada esfera de governo, para que elas possam governar para o bem e que possamos juntos, como nação, sairmos desse momento delicado de dificuldade. Também oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas que perderam seus trabalhos e que estão procurando emprego, e também por aquelas que não têm sequer o que comer. Oramos, Senhor, para que Tu levante pessoas e também nos colocamos à Tua disposição, para que possamos auxiliar no que for preciso e no que for necessário. Por isso, abre, ó Deus, portas de emprego, abre, ó Deus, oportunidades de trabalho para quem não tem o que comer em suas casas. Senhor Deus, querido Pai, também quero colocar em Tuas mãos esta comunidade, que Tu possa levantar a Tua igreja e avivá-la diariamente, para que ela possa manter-se firme no Teu chamado de auxiliar e ajudar quem precisa e de divulgar e testemunhar o Teu evangelho. Senhor Deus e querido Pai, quero também nesse momento colocar em Tuas mãos as pessoas que estão em suas casas agora e cada pedido que é feito a Ti, cada agradecimento. Atende, ó Pai, inclina os Teus ouvidos para cada um e que possamos juntos, ó Deus, fazer sempre a Tua vontade. Queremos colocar todos os demais pedidos e agradecimentos na oração que Tu mesmo nos ensinou a orar, quando assim falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Santo Patrão te guarde e proteja, te abençoe na guasca da lida, ele com forte mão te maneja, a andar sempre de cabeça erguida, se alegre ou triste tu estejas, a vencer o esculacho da vida. Com carinho e amor Deus deseja, que com firmeza agora tu digas, com certeza assim seja. Amém. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro que um sol de verão, fazer versos contando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar.
Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo, crianças sorrindo, felizes a cantar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.